galera, aqui quem está falando é o Ian e nesta aula vamos dar sequência na nossa matéria de Introdução à Programação de Computadores na linguagem C e hoje vamos criar nosso primeiro programinha, um Olá Mundo, que diz uma mensagem simplesmente em tela e também vamos começar a entender um pouquinho do que é cada coisinha ali na hora que estivermos programando. Vai ser bem básico, não vamos usar um ambiente de desenvolvimento ainda. Vamos simplesmente abrir nosso bloquinho de notas aqui, né? Bloco de notas. Já está aqui, né? Ao abrir ele, vamos vir aqui em arquivo, salvar como, na nossa área de trabalho mesmo. Vamos vir aqui, todos os arquivos. Vamos chamar nosso arquivo de main.c. O nome aqui inicial, main, pode ser diferente, mas a nossa terminação tem que ser do tipo .c, que é o que identifica o nosso arquivo como um arquivo em C. Então vamos salvar esse arquivo. Apareceu aqui. No seu caso pode aparecer como um simples arquivinho de texto ou um arquivo sem nada. No meu aparece esse Czinho por enquanto que eu já tenho um ambiente de desenvolvimento instalado, que é o CodeBlocks. Vamos utilizar ele mais para frente. Então aqui nós vamos primeiro incluir as bibliotecas que iremos usar. Para incluir uma biblioteca nós utilizamos esse comando, include. O comando include, ele pega bibliotecas externas. Para pegar essa biblioteca nós utilizaremos o comando, o símbolo de menor e o símbolo de maior. E escreveremos aqui dentro o nome dela. As bibliotecas que iremos utilizar aqui serão duas, então eu vou copiar isso aqui e colocar aqui embaixo. Será a stdio.h, que é a de input and output, ou seja, entradas e saídas, que é responsável por duas funções que iremos usar muito. Vou fazer um comentário aqui na frente. Os comentários são duas barras, que é input com a função scanf e output com a função printf. E também utilizaremos a biblioteca stdlib.h, que é responsável pelo comando system, que utilizaremos um pause. Então, beleza. Essas serão as duas bibliotecas que iremos usar. Não precisa colocar esses comentários, isso aqui é só para caso quiser realmente anotar. Pode deixar anotado em código, que como está em comentário, não será compilado, não vai interferir no nosso programa. E uma função principal tem que ser definida, que é a função main. Todo programa em C deve conter uma main. Nesse aqui caso nós vamos definir ela aqui. Uma função main tem um retorno do tipo inteiro, ou seja, ela volta um valor inteiro. Mas se ela é a primeira função, ela volta para onde? Ela vai voltar para nosso prompt de comando, ou nosso terminal, ou nosso PowerShell, por exemplo, onde nós executarmos ele. Então vamos lá. Int main, abre e fecha parênteses, pois é uma função. Descendo uma linha, nós abrimos e fechamos as chaves. Quer dizer, o escopo, tudo que tiver aqui dentro, entre essas duas chaves, pertence a essa função. Damos um tab para indentar o código, que é uma boa prática. Então vamos lá. Utilizaremos o comando printf. Lembrando que tem que ter uma terminação com ponto e vírgula. Todo fim de linha dentro de uma função tem que ter um ponto e vírgula, pois senão dá problema. Outras linguagens como o Python não é obrigatório isso. Então vamos lá. Vamos printar uma mensagem. Nós colocaremos aspas duplas e fechamos as aspas duplas e colocaremos um nome. Não podemos usar esse acento aqui, nenhum acento na real, pois o C não tem acentuação padrão. Ele não pega a localidade, o TF8 no caso. Não tem os acentos. Ele simplesmente mostra ali. Então, sem acento. Olá, mundo. Podemos utilizar símbolos também, não tem problema. E beleza.
Após colocar para mostrar a mensagem, vamos dar o comando system, que é da nossa stdlib. E aqui dentro vamos utilizar o comando pause. Ou seja, ele vai pausar a execução para que essa mensagem seja mostrada e depois espere ela, tipo, espere a gente ver essa mensagem antes de simplesmente fechar o programa. Depois eu vou comentar essa linha para demonstrar para vocês o que acontece se testarmos sem ela. E vamos dar um comando return 0. O que é isso? O valor que será retornado, ou seja, tem que retornar um inteiro. Esse inteiro será 0. Ou seja, se chegar nesse 0 e o retorno que for exibido para a gente lá for 0, quer dizer que a função realmente chegou até o fim, sem ter nenhum bug muito severo no caminho. Então, por enquanto, vamos salvar isso. Vamos abrir uma janela do PowerShell aqui. É um Shift na tela, ó, aperta a teclinha Shift, vem na tela aqui e vai aparecer o comando abrir janela do PowerShell aqui. Se você não apertar o Shift, não vai ter ele. Então você vem abrir janela do PowerShell. Pode ser o CMD também, que é o prompt de comando, vai ser o mesmo comando. Aqui no meu caso é o PowerShell, vou utilizar o PowerShell. Então, vamos utilizar o seguinte comando para compilar. Ó, o nome do compilador que nós instalamos na aula passada, GCC. O nome do nosso arquivo, main.c, pode ser qualquer coisa.c. "-o", que é para converter para um objeto. E o nome desse objeto que vai ser gerado, nosso executável, main. Dá um enter, ele vai compilar e está aqui nosso executável. Vou minimizar aqui que vamos utilizar ele. E é possível nós dar 2 cliques e abrir. Ficou Olá Mundo. Perceba que ele ficou pregado numa mensagem que não fomos nós que escrevemos. Essa mensagem vem do comando system. Ele automaticamente vai gerar essa mensagem. Pressione qualquer tecla para continuar. E o que acontece se nós pressionar qualquer tecla? Ele simplesmente fecha. Mas vocês viram que ficou pregado, né? E aqui, como é que eu separo isso aqui? Existe uma parte aqui que você coloca dentro do print, que é um comandinho que chama /n, que é o comando de quebra de linha. Salvar aqui, salvar. Vou aqui no PowerShell novamente, vou dar o mesmo comando. Terminou, atualizou o arquivo. Se darmos 2 cliques nele, tá vendo que jogou a linha para o lado de baixo. Beleza. E se nós tentar abrir sem esse comando system? Ó, comentar ele, ou seja, o programa vai ignorar essa linha. Salvar. Vamos aqui novamente, no PowerShell, e mandar compilar novamente. Atualizou o arquivo. Tentamos abrir. Ele abriu e fechou, e nós nem vimos. Não adianta, ó. Você vê aqui embaixo, se você voltar o vídeo aí, você consegue perceber que ele chega a abrir e fecha. Aparece só um tracinho aqui e já fechou. Porque não espera a gente. Se utilizarmos o seguinte comando aqui, ó, ./main, ou seja, executar dentro do PowerShell que está aberto e não será fechado sozinho, é possível ver a mensagem. Olha lá, olá mundo. Mas é uma boa prática deixar o system pause, pois normalmente utilizaremos em executável, caso for utilizar realmente o programa. Então, deixe o system pause lá quietinho no lugar dele. E vamos compilar novamente. Atualizou lá, compilou. Olha lá, parou aberto novamente. Beleza. E aí? E se eu quiser mostrar... eu já falei da parte de output, ou seja, a função print. E essa função scan, que é um input? Para conseguir usar a função scan, nós teríamos que ter uma variável. Ainda não foi apresentado com o conceito de variável, vai ser apresentado na próxima aula. Uma variável pode ser definida do tipo inteiro, em C, né, eu falo. Pode ser definida também do tipo, vou comentar aqui para não bugar, int, de inteiro. Float, de valor flutuante ou real. Double, que é um flutuante maior, ou seja, um real maior, que cabe mais coisa.
Tem o tipo char, que é um caractere, ou seja, uma letra, assim dizendo, ou um símbolo, ou um número mesmo, qualquer caractere. E tem alguns outros tipos que eu não vou entrar muito a fundo, esses aqui são os principais que precisamos saber por enquanto. Então, está bom. Vamos criar uma variável. O que é uma variável? Ela é um enderecinho de memória que você vai pedir para o sistema alocar para você. Esse lugar seria como uma gaveta, onde você coloca os valores lá dentro e ele fica guardado ali até que você precise dele. Enquanto o programa existir, a gaveta é dele, assim dizendo, o espaço de memória é dele. Então, vai ficar salvo lá o valor que você colocar lá. Então, vamos criar uma variável inteira, que vamos dar o nome dela de inteiro. Esse inteiro vai ter um lixo aqui dentro, pois ela não é iniciada, pode ter um resto de outro programa aqui dentro. E para nós ler a mensagem, primeiro vamos mudar esse olá mundo aqui para um digite sua mensagem não, né? Digite um número, pois é um inteiro, ou seja, digite um inteiro. Vou apagar a quebra de linha, dar um 2 pontos e um espacinho, porque vai digitar na frente da mensagem. E vamos usar o comando scanf, função, né? Comando não. Abrir e fechar as aspas. %d, que é o tipo de identificador para identificar que você quer ler ou mostrar um inteiro. Vírgula, o endereço, o comando e de endereço da variável inteiro. Ou seja, ele vai pegar um valor inteiro que for lido e vai guardar na variável inteiro, na gaveta inteiro, assim dizendo. Então vamos printar essa variável agora, printf. E aqui o valor digitado foi 2 pontos, espacinho, %d, que é para identificar que aqui vai aparecer nosso inteiro, e um barra N para quebrar a linha, para separar do system pause. Vou dar 2 aqui para dar um espacinho maior da mensagem que aparece do pause. E aí? Nós identificamos que tem que aparecer um inteiro aqui. E qual é esse inteiro? Nós vamos ter que mostrar. Aqui, após essa última aspas, nós, antes do parênteses, nós colocamos uma vírgula. Assim como foi feito aqui. Depois da aspas, antes do parênteses. E nessa aqui nós não precisamos colocar o endereço, que senão nós mostraríamos o inteiro, que é o endereço desse inteiro. Nós queremos mostrar o que está dentro dele, então colocamos simplesmente o nome inteiro aqui. Com esse comando aqui já vamos fazer a seguinte coisa. Criamos uma variável, mostramos uma mensagem na tela, vimos a mensagem, ou seja, o número inteiro que foi digitado, e mostramos uma mensagem junto com o número inteiro que foi digitado. Vamos aqui salvar. Vamos abrir o nosso PowerShell e repetir o comando gcc main.c -o main. Compilou, atualizou ali. Vamos abrir ele. Apareceu aqui, ó, nossa mensagem, ó. Digite um inteiro. Tá aqui, ó. E tá vendo que o cursor ficou na frente na nossa mensagem, já que não quebramos a linha. Então vamos pôr um inteiro aqui, 10. Porque todo mundo que está seguindo aqui, ó, tudo nota 10 aqui. Então vamos lá, dá um Enter. Ele mostrou aqui, ó, a mensagem que nós colocamos. O valor digitado foi, ó, o valor digitado foi. E observe que no local do %d apareceu o número 10, que foi o nosso valor guardado na variável inteiro. E as duas quebras de linha, que é quebrar, jogar essa coisa aqui para a linha de baixo aqui e jogar novamente para cá onde está. Então, por enquanto nessa aula é isso. Na próxima aula iremos abordar o conceito de variáveis mais um pouquinho a fundo. E vamos passar a utilizar nosso code blocks, que será a nossa IDE utilizada nesse curso. Muito obrigado, deixe seu like, se inscreve no canal, qualquer sugestão pode deixar aí na descrição, qualquer pedido, por exemplo. Muito obrigado por ter assistido essa aula até o fim. É nóis, falou!